eu e o Jonathan e da galera que tá em casa Ótimo, também, né? Sim, ótimo. manda aí nos comentários. É, mas Isso é. mesmo. Mas é. Então, o que a gente tava falando. Não sei se eu vejo. A minha namorada, eu já tinha comentado com você, ela é psicóloga, né? Uhum. O Brasil é um dos países que mais tem esse problema de depressão, assim, você que tá mais familiarizado. E agora na pandemia, nós tivemos uma estimativa aí, aumento de 30% nos casos de depressão e ansiedade. Aham. Né? Logicamente que é um número ainda que está camuflado, porque muitas pessoas não foram diagnosticadas Exato. oficialmente. Né? Eu vi até que lá no estado, acho que Belo Horizonte é uma das cidades lá que mais tem índice de depressão. Exatamente. E aí, nesses transtornos, né, podemos incluir ali ansiedade, insônia, transtorno do pânico, né? Ansiedade, insônia, depressão e transtorno do pânico foi assim um boom agora na pandemia, né? Aham. Pessoas que já tinham o quadro agravaram o quadro, né? Pessoas que não tinham o quadro desenvolveram o quadro. Então, assim, agora na pandemia, nesses últimos anos, foi muito difícil, muito complicado. E ainda, por mais que a pandemia ainda esteja de forma mais amena, mas ainda tem pessoas sofrendo com isso. Então, assim, a saúde mental foi muito afetada, né? O uso de medicamentos, assim, foi lá em cima, né? Então, bem difícil mesmo. Mas o uso de medicamento, tipo, ajuda bastante a ansiedade, depressão, assim, ou qual que é sei lá, o processo, assim? Se eu chego pra você e falo que eu tô com depressão, você vai me dar o remédio, assim? Não sei como que funciona. Certo. Esse é um assunto bastante polêmico, né? Esse é. Esse é um assunto bastante polêmico. Mas veja só. Dos meus pacientes que eu atendo, de 10 pacientes que eu atendo, pelo menos 8 já fazem uso de antidepressivo ou ansiolítico aí por muito tempo. Eu tenho pacientes que usam e usavam antidepressivo aí por 20 anos, 25 anos, Nossa. 10 anos, não é? Mas o antidepressivo, tipo, ele dá uma calma pra pessoa ali, não sei. Veja só. Não vamos dizer que o remédio ele é dispensável. Não é. Ele é importante, sim. Né? O remédio é sim importante, o antidepressivo é importante, o ansiolítico é importante, porém ele não é a solução para o quadro da depressão ou da ansiedade. Tá? No caso da depressão, né, tem outros fatores que precisam também serem tratados para que o quadro seja resolvido. O remédio em si, ele é um suporte para que os sintomas não se intensifiquem, os sintomas sejam mais leves e a pessoa consiga, a partir dali, buscar um processo terapêutico que ajude ela a identificar o que é a depressão, o que gerou a depressão nela, né, e possa resolver. Tá? Somente o remédio, ele vai ajudar, mas não vai resolver. Né? Tanto é que muitas pessoas, depois de um tempo usando o antidepressivo, acabam tendo que aumentar a dosagem, né? Porque não foi tratada as questões psicológicas, as questões emocionais associadas ao quadro de depressão. Aí talvez até a pessoa usando assim de forma errada, às vezes até piore, né? A pessoa fica refém ou drogada, não, viciada no remédio, né? O corpo vicia, não sei se tem a ver isso. Com certeza. Né? O uso incorreto do antidepressivo, né? Ele faz com que a pessoa fique presa ao quadro de depressão e o que acontece? Muitas vezes desenvolvendo outros sintomas, né? Outros quadros, como insônia, transtorno do pânico, enfim, bipolaridade, entre outros, né? E o remédio ele pode até gerar uma dependência. A pessoa diz, eu não consigo viver sem o meu antidepressivo, eu não consigo parar, né? Ela sente insegurança em parar com o remédio. E acontece de muitos pacientes meus, né? Depois nós tratarmos todas as questões psicoemocionais, onde ela já não tem mais angústia, já não tem mais pensamentos negativos, principalmente pensamentos suicidas e tal, onde ela já está bem emocionalmente e psicologicamente, e aí ela conversa com o médico dela para começar a iniciar a retirada da medicação, ela se sente insegura. E aí o que acontece? Nós temos que fazer um outro tratamento para tratar, digamos assim, a insegurança na retirada dos medicamentos. Entendi. Aí até fazer esse processo demora um tempo maior, né? Eu imagino, assim. Na verdade não, porque o nosso tratamento, né, ele é rápido. Aham. Tá? Eu sou muito objetivo
na forma como eu trato meus pacientes. Vamos dizer assim que eu não sigo um protocolo, tá? Quanto antes eu puder ajudar meu paciente a resolver aquela dor dele, eu resolvo. Por exemplo, um trauma. Um trauma a gente pode resolver em uma sessão, né? Enquanto que outras abordagens vão precisar 5, 10, 15 sessões, ou às vezes talvez nem conseguem resolver, né? Então, por exemplo, o medo de parar, de interromper a medicação, né? de descontinuar a medicação. Isso a gente pode resolver em 1 ou 2 sessões. Entende? Entendi. Então, não é tão demorado assim. É um processo mais rápido, mais breve, né? Por justamente nós utilizarmos o estado de hipnose que nos permite chegar no resultado mais rápido. E esse processo aí, ele também pode ser usado assim com dependência de drogas, assim, ou não? Sim, sim. O tratamento para dependências, né, também é utilizado dentro da nossa abordagem, né? A dependência química, né, ela envolve alguns fatores, né? A própria dependência fisiológica pela droga em si, né? E tem também a dependência psicológica, certo? O que acontece? Além dos fatores psicoemocionais, por exemplo, traumas, situações do histórico de vida da pessoa, né? Ou até do dia a dia da pessoa, né? Exatamente. Eu atendo adictos que, veja só, que já passaram por internamentos em clínicas 5, 10 vezes e não conseguiram sair do vício. Mas por que não conseguiram sair do vício? Na clínica, normalmente é tratado o quê? Com medicação. Ele vai fazer o processo de desintoxicação e tudo mais, né? Mas as questões psicológicas, as questões emocionais, a dependência psicológica que ele criou sobre a droga, os traumas dele, os problemas que ele tem, né? E tal, não foram tratados. Logicamente que ele vai sair dali com os mesmos problemas psicoemocionais que ele tinha. No primeiro momento de estresse, a chance dele recair é grande, né? Agora, a partir do momento que você consegue resolver as questões psicológicas, as questões emocionais, os traumas, enfim, inseguranças, geralmente também tem casos de depressão associado, ansiedade, né? Então, quando consegue resolver isso e também, principalmente, tratar a dependência psicológica sobre a droga, ele consegue fazer a retirada com mais facilidade, digamos assim. Entende? Entendi. Porque o que é dependência psicológica da droga? É o prazer que você sente quando lembra dela. Imagina a tua comida preferida, né? Quando você lembra dela, tua boca não saliva, né? Já vai. Queira ou não, é uma dependência psicológica. O teu cérebro aprendeu um prazer associado a esse alimento, concorda? Sim. Com a droga é a mesma coisa. Mesmo que após o uso seja para ele muito difícil, muito ruim e tal, entende? Mas a necessidade fisiológica associado ao prazer e até mesmo aquele sentimento de fuga, de repente de uma dor, de uma angústia, de uma tristeza ou algo assim, somando esses 3 fatores, vai potencializar ainda mais a recaída dele. Ainda mais a parada. Cara, interessante isso aí. E também a gente tava trocando uma ideia aí a análise que você usa vem um pouco de Freud, dessa área aí, né? Ou não? Também. A psicanálise, na verdade, a gente utiliza muito pouco dela, né? Muito pouco dela. Dentro da minha abordagem... Muito pouco. Eu digo assim que eu tenho uma caixa de ferramentas que vem da psicanálise, vem da própria psicologia, vem da programação neurolinguística, tá? Algumas técnicas da hipnoterapia, entende? Então, assim, imagina que nós temos uma caixa de ferramentas com várias abordagens ali, você vai tratar alguma coisa, eu vou identificar qual ferramenta